O livro de Malaquias, ele é muito conhecido por causa dos dízimos e das ofertas, né? Porque todo mundo fala de Malaquias 3, onde como roubarás a Deus, né? Roubarás um dízimo nas ofertas, mas eu quero te dar um outro sentido para esse livro nessa manhã, e nós vamos falar um pouquinho de família hoje de manhã, amém? Isso. Eu até acreditei que fosse uma palavra para os dois cultos, né? Até porque a gente sabe que o culto da noite nós temos ainda mais pessoas do que no da manhã, então, mas Deus moveu só para amanhã. Então abra comigo Malaquias 4, a partir do versículo 5. E diz assim: eis que eu mesmo os enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Senhor, é a tua palavra e são os teus filhos. Então que nós possamos converter o nosso coração ao Senhor, que é o nosso Pai. Que nós possamos entender o propósito de Deus em todas as escrituras, e que nós possamos ser ministrados nessa manhã, em nome de Jesus. O livro do profeta Malaquias, ele é tido como essa questão só do dízimo e da oferta, mas isso é porque o povo não lê Bíblia. Se nós fôssemos ler a palavra de Deus, nós leríamos todo esse livro, e nós vamos ver que o livro de Malaquias é quase que um grito da parte de Deus por uma reconciliação com seus filhos. No livro do profeta Malaquias, Deus está falando através do profeta, e ele começa a dar algumas oportunidades dizendo: Isaac, esse povo precisa refazer a aliança comigo. E aí ele diz assim: o povo precisa refazer aliança comigo através de um relacionamento. O povo precisa fazer uma aliança comigo através da adoração, através de reconstruir o templo, reconstruir a sua casa. Eles me adoram na igreja, mas a sua casa está dividida. Eles têm um modelo de família através do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas em casa não existe relacionamento entre pais e filhos. Então Deus começa a gritar como um berro, dizendo assim: olha, eu tenho toda a história de Gênesis até aqui em Malaquias, onde eu tentei reconstruir a história da humanidade comigo. Eu tentei através de Abraão, eu tentei através de Moisés, eu tentei através dos profetas, eu tentei através dos juízes, eu tentei de todas as maneiras. Eu enviei homens cheios da minha presença para poder nos relacionar novamente, e nada valeu. Então ele fala de adoração, de relacionamento, de reconstrução, e fala sim de dízimos e ofertas, porque ele quer também ser relacionado, reconhecido nessa área. Mas o desespero de Deus é tanto por essa reaproximação do povo com ele. E quando eu falo desespero, não entenda que Deus estava desesperado literalmente, né? Eu estou dizendo que ele está querendo de alguma forma se relacionar com você. Deus é o dono do tempo, dono de todos os sentimentos, ele é o criador de tudo, mas ele anseia por intimidade. Então, quando chega no último capítulo, ele vai declarar algo muito poderoso. Ele está dizendo que antes que venha o grande dia, antes que ele retorne, antes que então Jesus volte para buscar a sua noiva, ele enviaria o profeta Elias, e o profeta Elias anunciaria algo: vou procurar os seus corações, eu vou fazer com que o coração dos pais se retratem a vossos filhos. Você pode mudar o se retrate, porque às vezes o pai muito orgulhoso diz: eu não tenho nada para me retratar com meu filho, porque aqui quem manda sou eu. Então que o coração dos pais se reconcilie com os seus filhos, que se reconcilie
com o propósito não da paternidade, mas da maternidade. Os pais aqui é como proteção, como aqueles que conceberam, tiveram o privilégio de gerar. Mas vou fazer também que o coração dos filhos se converta aos vossos pais. Aí é interessante isso, porque até aqui, quem falava com os homens era o próprio Deus. Você vai ler o Antigo Testamento, e quando fala Deus mandou um anjo, era algum anjo, mas quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus falando com as pessoas. O Espírito Santo não descia. Você vai ver, por exemplo, com Sansão, ele foi apoderado do Espírito de Deus. Então o próprio Espírito de Deus vinha para tomar posse das pessoas e fazer com que eles conquistassem, que eles evoluíssem. Mas agora aqui Deus está falando assim: chega, eu não falo mais com vocês. Deus está dizendo: chega, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se acabasse aqui nós não entenderíamos, mas é que agora faz 400 anos de silêncio. E Deus durante 400 anos não fala mais com a terra. Deus durante 400 anos não fala mais com os homens. E aí Mateus, o Evangelho de Mateus vai iniciar falando a respeito do nascimento de um menino chamado Jesus. Porque quando ele disse: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele está dizendo: aquilo que os pais não fizeram, os filhos vão fazer. Aquilo que eu, como Deus Pai, não conseguiu mudar no seu coração, o meu filho vai mudar. Aquilo como Deus Pai eu não consegui fazer com que vocês praticassem, eu vou enviar o meu filho, e o meu filho vai conquistar por vocês. Então agora já não é mais o pai quem fala, mas é o filho que fala. E aí Jesus começa a falar através da sua vida, através da sua história, através dos seus ensinamentos, mas acima de todos os ensinamentos, através do seu testemunho, da sua prática, porque é mais forte o que eu faço do que o que eu falo. Então Jesus não apenas ele vem, e é lindo porque agora Deus outorgou esse poder ao filho. Mas o filho, JP, não rouba a glória do pai. Deus outorgou, Deus concedeu, Deus deu poder e autoridade ao filho, mas o filho não rouba a glória do pai. Tudo que o filho faz, ele diz: eu faço por causa do meu pai. Eu faço para que o pai seja glorificado no filho. Eu faço as obras que o meu pai mandou fazer. Não existe aqui uma rebelião, não existe uma quebra de confiança, não existe uma quebra de relacionamento. O pai passa conhecimento ao filho, o pai passa autoridade para o filho, mas o filho entende que tudo que tem foi por causa do pai. Aí nós vemos hoje uma sociedade com sérios problemas familiares. Por quê? Porque os filhos não reconhecem os pais, e os pais não impulsionam os filhos, porque os pais às vezes jogam toda a sua frustração em cima dos filhos. Tudo que eu não fui, o meu filho precisa ter, mas tudo que eu não tive a capacidade de ter, ou de ser, ou de fazer, não é muito peso eu jogar isso sobre os meus filhos? Eu já não começo colocando uma carga pesada demais? Então os filhos crescem com a falsa concepção de que ele pode tudo, quando na verdade os desafios são os mesmos. E quando eu vou ver na palavra disso, eu preciso que você entenda o poder de uma família. O poder de uma família unida. O poder de uma família caminhando na mesma direção. O diabo, ele odeia a sua família, irmãos. Você precisa entender que se tem algo que ele quer destruir, é a tua família, é a tua casa. E por que ele luta tanto contra a tua casa? Porque ele não tem uma família. E tudo que Deus deu para você, ele odeia. Irmão, sabia que os anjos não têm livre-arbítrio?
Os anjos têm uma missão: adorar a Deus e servir a Deus. Pronto, não tem escolha. Aí Deus vai lá e dá para você algo que você usa para o mal. Eu tenho uma notícia para os crentes. Quando você aceitou Jesus, você abriu mão do teu livre-arbítrio. Não vem com essa balela de que eu posso escolher, de que eu posso fazer. Porque quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu dei a minha vida para Ele. Então eu já não tenho mais livre-arbítrio, porque não sou eu que escolho. Quem escolhe por mim é Ele. Eu não faço mais as minhas vontades, eu faço a vontade dEle. As obras que eu faço por causa do meu. Aquilo que eu sou por causa do meu. Eu vivo por causa do meu Pai, para a glória do meu Pai, para a imagem do meu Pai, para a glória do meu Pai. E eu escolher é tirar a glória do Pai. Então o diabo odeia a sua família porque ele não tem uma. O diabo odeia o fato de você fazer projeto de vida com filhos. Isso deveria ser ainda mais simples de você entender. Por quê? Porque ele abriu mão de ser chamado de filho. E aí Deus faz você e diz que você é filho. A todos quantos o reconheceram, foi-lhe dado o poder de serem chamados de filho. Irmão, para de ler revista Veja. Para de ver o UOL, para de ver essas porcarias que quer fazer número e fala número de evangélicos, número de... Irmão, número de crentes no país. Crente até o diabo é, irmão. Crente fala de acreditar. Eu acredito em tal coisa, eu sou crente. Então para de se contentar em ser chamado de crente porque acredita, porque até o diabo acredita. O diabo não apenas acredita, como ele conhece mais da Bíblia que você. O diabo não tem medo de crente, o diabo tem medo de filho. Número de crente, isso é estatística do Ibope, do Datafolha. Os céus não reconhecem crente, os céus reconhecem filhos. Eu preciso entender que o que Deus fez para mim é para me tornar uma família com Ele. O que Deus fez para mim é para eu entender que eu sou família dEle, que eu pertenço a Ele. Ei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como é. Tudo tem a ver com Ele, tudo é por causa dEle, tudo é para trazer Ele para cá, o céu para cá, a realidade dEle para cá. Nós vivemos uma vida de crente. Qual é o problema de viver uma vida de crente? É porque o crente anseia pelo momento de ir para o céu, enquanto o filho anseia pela oportunidade de trazer o céu para cá. O crente, ele fica imaginando o dia que ele vai para lá. O filho fica imaginando mais uma manhã poder trazer ele para cá. O crente fica imaginando o dia em que nós vamos nos encontrar com ele. O filho não vê a hora de se encontrar com ele hoje, agora, aqui no culto. Família é um projeto de Deus, gente. Ele começou a constituir a família dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando ele fez o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então ele fez uma auxiliadora idônea, uma companheira para estar ao lado dele. Mas ele liberou uma palavra: multiplicai-vos, gerem filhos. Quem instituiu o projeto de família foi Deus. Família é um projeto de Deus. Os teus filhos são presentes de Deus. Pare de tratar como problema aquilo que Deus te deu para ser solução. Eu brincava, quando eu era mais novo, eu fui pai muito novo. O meu testemunho eu só conto no retiro, para os homens que já foram sábios. Eu conto toda a história com detalhes.
Não tenho vergonha nenhuma, as pessoas falam, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Conte sua verdade naquele ambiente, de tudo que você passou. Mas eu falo abertamente aqui no púlpito que eu não prestava, que eu fiz muita coisa errada, e enfim. Mas eu brincava de uma coisa que eu não fazia ideia do poder, pastor Heraldo. Eu fui pai com 17 anos, depois fui pai com 19 anos, depois fui pai com 24, casei com a pastora, né? Com 23 ela já tinha 1, então nós tínhamos, com 24 anos eu já tinha 4 filhos. E aí todo mundo falava comigo, eu falava assim, eu tenho 4 chances de ficar milionário. Porque se um der certo, resolve tudo. Quando na verdade eu não entendia que eu já tinha 4 oportunidades de ser milionários. Porque não era se eu vou ficar, um filho já é um tesouro. Não é 4 chances para ser milionário. Ele já me deu um tesouro inteiro quando ele deu o primeiro. Eu já era milionário. Um filho é a oportunidade de uma casa ser salva. Converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe por quê? Porque aquilo que os teus pais não fizeram, você vai fazer por eles. Imagina o poder disso, gente. Nós temos jovens aqui que vêm sozinhos para a igreja. Eu ministrei Sansão outro dia, falei dos nazireus separados de Deus. E eu falei, filhos que vêm para o culto sozinho. Irmãos, tem criança que vem para o kids sozinho. Que os pais não vêm para a igreja. Mas eles acreditam mais na palavra do que a gente. Tem adolescentes que vêm para o culto sozinho. Tem uma menina lá em Balneário Camboriú, a Sofia. Irmãos, ela vinha sozinha para o culto, sozinha, só ela. Aí quando ela começou a entender, ela começou a convidar a rua inteira. Ela vai para o culto, ela não vai com menos de 4, 5 pessoas com ela. Só que hoje o pai e a mãe dela também vão para o culto. Porque ela ouviu uma palavra, ela diz assim, o pastor falou que é eu e minha casa. Então é eu e minha casa. Porque na pureza dela, ela acredita no que ouve. O problema é que na tua maldade você já não acredita mais nem na palavra. Irmão, isso aqui é a verdade, não é a verdade dita por um pastor, é a verdade deixada pelo nosso Senhor. O que está aqui não é para poder se satisfazer, não é para te motivar, é uma promessa sobre a tua vida. E nós temos jovens que vêm aqui, a galera do CID sabe, e chora, esperneia, paga preço dizendo, eu vou ver meu pai aqui, eu vou ver minha mãe aqui, e muitos já vieram. Muitos pais já vieram. Porque a palavra é verdade, não é uma possibilidade, é uma promessa. Outro dia um menino deu aqui, eu acho que o Pedro não está aí. Ele deu testemunho num culto, ele falou, eu vim sozinho. Mas eu já vejo meu pai entrando de um retiro aqui. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos. Mas aquilo que os pais não forem o suficiente para conquistar, os filhos vão conquistar. Aquilo que você não fizer, os filhos vão fazer. Os filhos estão entendendo o poder da palavra de Deus. Não, nós não temos uma geração habitolada, perdida. Não, nós temos uma geração apaixonada, irmãos. Intensa. Tem jovens que com menos de 1 ano de conversão sabem mais da Bíblia do que muito adulto que já estão 10, 20 anos na igreja. Porque a intensidade do jovem faz com que eles busquem. E como eles ainda são uma esponja e tudo que recebe, guarda, armazena, o HD está zerado. Entrou a informação, vai para a memória. Os filhos estão apaixonados. E o diabo está enfurecido com isso. O que nós faríamos por nossa família? A Bíblia vai apresentar um monte de personagens. O carcereiro, na prisão de Paulo e Silas, quando ele leva para a sua casa, para que a sua família seja salva. Cornélio, que tem o seu sonho, e manda chamar Pedro, Simão, para ir até a sua casa, para que toda a sua família seja batizada pelo Espírito.
Jairo, que é o principal da sinagoga, ele tem um título, ele tem posses, ele tem reconhecimento, ele tem um cargo, mas a sua filha está doente. E ele precisa fazer uma escolha. Vou escolher os meus títulos? Eu vou escolher o meu cargo? Eu vou escolher a minha família? E a Bíblia diz que o principal da sinagoga sai correndo de dentro da sinagoga e se joga aos pés de Jesus. Porque não adianta eu ter título, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter posses e eu perder a minha casa. Porque tem muita gente que troca a família pelo que quer adquirir e mente para si mesmo, dizendo que daria tudo pela família. Se meu filho tivesse doente, eu venderia tudo para ele não morrer. Por que você não coloca ele em primeiro lugar em vez de colocar tudo? Porque isso é só falácia. Jairo, ele fala assim: se eu for ver Jesus, eu vou perder o meu emprego. Porque quem persegue Jesus é a sinagoga. São os fariseus, são os judeus. E como eu vou ser o líder da sinagoga e ir lá pedir ajuda para Jesus, eu vou perder o meu emprego. Eu vou perder os meus amigos, porque os meus amigos não acreditam em Jesus. Eu vou perder a minha segurança. Eu vou perder o meu título, o meu reconhecimento. Mas do que vale isso tudo se eu perder a minha filha? Ele sai correndo e se joga aos pés de Jesus. Mateus vai falar também de uma mulher cananeia. Os cananeus são odiados pelos judeus, eles são idólatras. Mas essa mulher tem um problema na sua casa. Ela tem uma filha tomada de um demônio e ela vai procurar Jesus. E Jesus, num primeiro momento, não dá atenção para ela. Uma história que parece ser tão cruel. Porque Jesus está testando a fé da mulher, mas a gente lendo não entende. Aquela mulher pedindo ajuda e Jesus a ignora. Aí pior do que Jesus ter ignorado ela num primeiro momento, é a igreja que estava com ele que não entendeu. Que ao invés de abraçar ele e dizer assim: ei, tenta de novo, continua, não desiste. A igreja diz para ela o quê? Vai embora, tu não merece estar aqui. Tu não é digno de sentar nas cadeiras do meu lado. Não foi isso, mas foi os discípulos que disseram para ela se afastar. Aí Jesus diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Depois Jesus disse mais: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí a mulher quebrou todo mundo no meio e ela disse assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe qual é a diferença dessa mulher e você? Você nunca deu glória a Deus pelas migalhas. Você está esperando um milagrão onde vai impactar todo mundo para poder falar de Deus na tua vida. A migalha aqui não está falando de resto, gente. Tanto que depois Jesus olha para ela e diz: nunca vi tamanha fé. Seja feita conforme a tua fé, mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher entendeu que uma migalha de Jesus é o suficiente para mudar a história dela. Uma migalha de Jesus é o suficiente para mudar a tua história. E a gente recebe uma coisa após a outra. Nós abrimos esse culto, falamos disso. Do ar que você recebeu, das condições que você recebeu. E sabe o que você está fazendo? Chorando pelo que não tem, ao invés de se alegrando por tudo que tem. Sabe o que você está fazendo? Dizendo que Deus não ajuda porque você não conquistou o que você queria conquistar, ao invés de estar glorificando a Deus tudo que você já conquistou. Aquela mulher vem dar um tapa na nossa cara dizendo assim: se for necessário eu fico debaixo da mesa esperando migalha, porque é melhor uma migalha dele do que toda uma fortuna vindo do mal. E a migalha foi o suficiente, porque a filha dela foi liberta. Eu olho para a palavra, eu digo: o que você pode fazer sobre a tua família? Porque Maria, quando recebe a visita do anjo dizendo que ela vai dar à luz a um filho, ela não é casada ainda, aquilo poderia levar a apedrejamento.
Mas ela aceita, foi fazer a vontade do Senhor. Aí José aceita. José, num primeiro momento, para poder poupá-la, José quer ir embora. Porque se ela está prometida a um homem e ela parece grávida, ela traiu esse homem. Então adultério é morte. José quer fugir. Aí o anjo diz para ele: não pode ficar com ela, porque sou eu que estou mandando. Aí José fica. Mas sabe o que eles fazem? Eles fogem, eles se escondem, O que eles estão fazendo? Tudo o que é necessário pela família. Tudo o que é necessário pela família. O que nós fazemos pela nossa família, o que nós fazemos pela próxima geração, o poder de uma família, o que nós faríamos por nossa família. O Salmo 127 fala das flechas na mão do guerreiro. E ontem, quando eu estava ministrando, que eu fui falar dessa passagem, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então os filhos vão aonde o guerreiro lançar suas flechas. Amém? Isso. Tem gente mirando a flecha para o pé e querendo que o filho voe. Tem gente amaldiçoando a fonte. Quando eu vou por aí, gente, sabe o que eu falo da nossa cidade? Eu moro no paraíso. A minha cidade é linda. A nossa igreja é maravilhosa. Os meus filhos são os melhores dessa terra. Deus, eu falo para eles: Deus me colocou fazer um estágio no paraíso. E aí Deus me falou essa semana: não tem como você colher coisa ruim de uma fonte que você abençoa, mas não tem como você colher coisa boa de uma fonte que você amaldiçoa. O camarada recebe da empresa, mas é o dia inteiro falando mal da empresa. Como é que você vai colher coisa boa de um lugar que você amaldiçoa? Filhos, acorda. Como é que você vai colher alguma coisa boa da tua casa se você só fala mal da tua casa? Só fala mal dos teus pais? Não tem como colher coisa boa de uma fonte que eu amaldiçoo. Começa a profetizar coisa boa. A minha casa não é perfeita, mas é a melhor casa dessa terra. A minha família não é perfeita, mas é a família que Deus me deu e é nela que eu vou fazer a diferença. A minha igreja não é perfeita, não é, gente. Até porque se essa igreja for perfeita, faz um favor para ela, sai daqui, porque tu não é perfeito. E tu vai acabar estragando ela. Então não, a nossa igreja não é perfeita, mas eu amo ela do jeito que ela é. Com as pessoas cheias de problema, porque se Deus colocou aqui é porque existe um propósito de um melhorar o outro. A minha família não é perfeita, irmãos. Mas Deus confiou tanto em mim que me colocou nela. Você viu um videozinho que saiu agora do menino com câncer falando com o pai? Ah, irmão, para com isso. Aquilo é botar a gente na parede e fuzilar a gente. Menininho novinho, criancinha, carequinha, o pai perguntando. E ele falando assim: por que você acha que você passa por isso? Aí o menino diz assim: porque Deus me escolheu. Mas como Deus te escolheu se você tem um câncer? Porque eu devo ser um menino muito especial. Mas e você não tem raiva? Você não tem... Ele: não, eu agradeço. Porque se eu estou passando por isso, é para que as minhas irmãzinhas não passassem por isso. Eu prefiro sentir a dor do que permitir que o próximo sinta a dor. Isso é evangelho, gente. Eu posso suportar a dor, ele fala. Eu posso passar por isso, para que quem eu ame não passe.
Aí o pai chorando fala: eu queria ter um câncer, eu queria passar por isso, para que você não passasse. E uma criança consola o pai dizendo: não, pai, estou contente. Eu também não queria que você passasse. O que a gente faria, gente, pela nossa família? Eu também, quando eu vejo meu filho doente, eu digo: eu queria que essa doença fosse em mim e não nele. Por que tu só não leva ele no parque para brincar? Por que tu só não para os teus compromissos para dar atenção? Por que os filhos ficam esperando os pais partirem para dizer que sente saudade? Por que os filhos ficam esperando acabar para dizer que queria mais tempo, se quando tinha tempo não fez nada? Família é um projeto de Deus. Amor é uma essência de Deus. A Bíblia diz que Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. O que nós estamos fazendo? Se os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro, irmão, eu preciso me preparar para lançá-los cada vez mais alto. Eu já disse isso, mas eu quero dizer para vocês, é uma metáfora, não quer dizer que é literal. Mas para a gente chegar em Bombinhas, a gente sobe um morro, não sobe? E esse morro às vezes tem trânsito, não tem? Mas se eu tivesse que começar a cavar hoje, para abrir um túnel nesse morro, os meus filhos passariam por um túnel e não por um morro. E talvez eu passaria a vida inteira quebrando pedra. Talvez eu passaria a vida inteira abrindo camadinha por camadinha, metro por metro. Mas um dia os meus filhos passariam voando aonde eu tenho que passar, rastejando. Mas ninguém está disposto a fazer isso, irmãos. Ninguém está disposto a matar gigante para que os filhos não enfrentem gigante. Ninguém está disposto a enfrentar obstáculo para que os filhos não enfrentem obstáculo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Pai, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um Pai capaz de sacrificar o seu único primogênito entre todos, para que você hoje pudesse ver Ele como Pai. Entender que tudo que a gente faz aqui é por um propósito maior, e que a tua família é um presente de Deus, que a tua casa é um presente de Deus, que você não está lidando com estranhos, você está lidando com tesouros. Decisões definem futuros. Se os teus filhos foram colocados aí, é porque Deus conhecia a tua estrutura. Mas você pode ter comprometido a estrutura. Eu falei do foguete outro dia que foi lançado. Eu não lembro se foi o Elon Musk lá com a empresa dele, ou se foi, eu sei que não era a NASA. Investiram bilhões de dólares num foguete. Bilhões. Vamos fazer o lançamento do foguete. Aí quando chegou na hora de lançar o foguete explodiu no chão. Fizeram toda a perícia. Verificaram todo o foguete, estava tudo ok com o foguete. O defeito estava na plataforma. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que os teus filhos são foguetes que Deus colocou na tua mão. Irmão, você vai comprar um telefone. Eu fui lá, me incomodaram um monte, porque tem que trocar, porque eu queria daqueles mais simples. Porque eu não sei mexer em nada, irmãos. Aí me incomodaram para comprar um top, porque tem que ter, porque o pai tem que ter, porque tem que ter. Irmão, eu mando mensagem e tiro foto. Eu não uso 10% da capacidade dele. Mas se eu entregar na mão dos meus filhos, em 2, 3 dias ele descobre até o que o fabricante não sabe que faz. Você tem dificuldade, os teus filhos vão voar. Os teus filhos já vêm com o manual de fábrica de todos os equipamentos eletrônicos desde que ele vem.
Porque ele pega o celular na mão e já descobre tudo. Ele pega o controle da TV, se precisar ele desmonta para aprender como é dentro. São foguetes que Deus colocou nas nossas mãos. Mas qual é o problema? A gente às vezes está disposto até a investir bilhões. Não, eu dou tudo de melhor, tenho o melhor videogame, tenho o melhor calçado, tenho a melhor roupa, eu faço isso, faço aquilo, mas isso não é plataforma. Investiram bilhões no foguete, mas a plataforma estava com defeito, o foguete explodiu no chão. A plataforma é você. Tem que ter relacionamento, tem que ter conectividade, tem que ter intimidade, tem que ter cumplicidade. Não adianta eu só investir na melhor escola se eu não dou amor, se eu não dou carinho. Sabe qual é o problema hoje do cristão? Estou falando de nós, irmãos. O problema hoje é que nós estamos falando lá do mundo lá fora. Você não vê as doutrinas, pastor. Você não vê não sei o quê. Aí tu faz um retiro igual nós fizemos dos jovens e começa a pegar os depoimentos. A menina que diz que com 8 anos de idade começou a beber aonde? Dentro de casa, porque o pai tinha uma estante de bebida e ela ia lá e tomava. Aí eu vou ver todos os testemunhos. É porque eu experimentei o cigarro de quem? Da minha família. É porque eu fui abusada aonde? Dentro de casa. É porque aí a gente está gritando com o mundo que o mundo é nosso inimigo e 90% das crianças se perdem dentro de casa e não lá fora. Teu filho não sabe ler a Bíblia por quê? Porque o mundo não ensina? Não, porque você não ensina. Teu filho vai para o Kids e não sabe orar por quê? Porque ele nunca viu você orando. A culpa não está lá fora, a culpa está aqui dentro. Nós não estamos sendo plataformas. Nós não estamos impulsionando os nossos foguetes. E família é um projeto de Deus. Que Ele confiou em você, sabe por quê? Porque Ele sabe o dom e o talento que Ele deu para você. Para você poder usar. E filhos, não estou passando pano para vocês não. Vocês precisam entender que Deus também colocou características, dons e talentos para vocês impulsionarem os seus pais. Porque quando o pai vinha ao longo da jornada e algumas coisas foi saindo do controle, foi tirando, Deus mandou você por um propósito, completar essa casa, completar a engrenagem, arrumar o que estava ruim, arrumar o que estava estragado. Você não veio como obra do acaso, Deus não esperou você sair da mãe para o que eu faço agora com esse cara? Deus olhou para a história e disse, eu preciso corrigir essa trajetória. Eles saíram da história soberana que eu tinha escrito para eles, mas eu vou trazer eles de volta. Vou mandar um filho para essa casa, e esse filho vai ser luz no meio da treva. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Se você perguntar, quase que 100% dos filhos, glória a Deus que deve ter alguém que não. Os filhos já surpreenderam os pais discutindo na sala ou na cozinha. Os filhos já viram os pais brigando. Infelizmente, filhos verem os pais discutindo, brigando, discordando, se tornou normal. Então isso vai marcar negativamente a vida deles. Mas sabe de uma coisa que os filhos não veem de maneira comum? Teus filhos já viram você e a tua esposa de joelho orando? Você já parou para pensar o impacto na vida de um filho que chegar numa sala e ao invés de pegar o pai e a mãe discutindo, ver os dois de joelho no sofá orando? Irmãos, ele vai contar isso a vida dele inteira. Porque se ver discutindo é normal, ver orando não é normal. E o que para você deveria ser normal? Só me responde por que a gente não faz, já que deveria. Você vai dizer, era normal ver orando, sim ou não? Por que a gente não faz?
Você já parou para pensar o impacto emocional na vida desse filho? De chegar em casa e ver o pai e a mãe junto orando? Ele vai dizer, uau. Deixa eu te dizer uma coisa. Família é projeto de Deus. E o melhor lugar para se criar a família é dentro da igreja. Então para de amaldiçoar a igreja. Tu sai da igreja falando mal de todo mundo na frente dos filhos e quer que o filho goste da igreja. Chega a ser cômico. Não sai nem da porta. Tu viu a fulana? Tu viu o fulano? Tu não sei o quê, porque aquele não presta, não sei o quê. Aí depois chega pro filho assim. E aí, filho, vamos para a igreja? Lá naquele lugar onde você fala que ninguém presta para a mãe? O pior não é isso. O pior é que a gente sai falando mal e quando chega na igreja abraça, a paz do Senhor, irmão. Aí o filho assiste. Não entendi nada. Não entendi mais nada. E a gente quer que eles amem a igreja. Como? Agora, por que você não muda isso? Por que você não traz eles para a presença de Jesus? Pastor, como é que eu faço isso? Sentou na mesa, em vez de ser aquela oração michuruca de Deus abençoe a comida e amém. Diz assim, gente, vocês estão vendo isso acontecendo? É porque Jesus está aqui na nossa casa. Por isso nós sentamos em família na mesa. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Trocou de emprego, chama os filhos e diz assim, olha só, Jesus abriu uma oportunidade de emprego nova para a gente, as coisas vão melhorar. Trocou de carro, foi Deus que deu esse carro para a nossa família, para desfrutar, para aproveitar. Em vez de só apresentar coisa ruim, porque o fulano diz, porque o fulano não presta, porque o outro não presta. Tudo que acontece de bom na tua vida, coloca Jesus no centro e apresenta isso para os teus filhos. Sabe por quê? Olha o que Juízes 2:8 vai dizer. Juízes 2:8, coloca ali. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor morreu com idade de 110 anos. Ele foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa do Efraim, ao norte do Monte Gás. Isso. Lê isso aí agora. Tá bom, eu vou ler, vai. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo. O povo de Deus, herdeiros de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo que foi escravizado no Egito, o povo que foi liberto depois de 430 anos do Egito, por Moisés, que andou 40 anos, irmão, brotou água da rocha, caiu maná do céu, eles viram o mar vermelho abrir, a roupa não envelhecia, quando quiseram carne veio codorna, eles viveram milagre atrás de milagre. Moisés morreu, Josué foi levantado, esse povo entra na terra prometida, Jericó, uma cidade intransponível que nunca havia sido derrotada, eles derrotam no grito, sem jogar uma pedra. Cai as muralhas, eles derrotam, invadem a terra. Todos eles se estabeleceram, todas as famílias ganharam a sua herança. Aí a Bíblia vai me dizer o quê? Josué morreu. E veio uma geração que não sabia de nada disso, que não conhecia o Senhor. Traz os teus filhos, ensina o caminho que deve andar. Ensina a palavra de Deus, porque se você não ensinar o caminho de Deus, alguém vai ensinar o caminho do mal para ele lá fora. O problema é que o cristão hoje fala que a faculdade doutrina os nossos filhos. Não, a faculdade faz aquilo que você não fez. Harvard, a maior faculdade de todo mundo, é cristã, fundada pela igreja. Oxford, uma das maiores, é cristã, fundada pela igreja. E o muçulmano manda o filho para lá. E sabe por que manda o filho para lá? Porque ele não tem medo que o filho entre muçulmano e saia cristão. Ele sabe o que ele ensinou em casa.
Nós estamos mandando para Univale com medo dele voltar desviado, porque o que ele vai escutar lá é mais forte do que o que ele escutou dentro de casa. Sabe por quê? Porque em casa não tem atenção. E lá, o professor que você diz que é um doutrinador, ele vai falar uma coisa que não concorda. E o menino vai levantar a mão e dizer, mas não é isso que a minha casa acredita. E sabe o que o professor vai dizer? Tu tens um tempinho para mim? Aí o professor vai sentar com ele, vai abrir um livro, vai conversar com ele. Ele vai dizer assim, mas eu nunca ganhei isso em casa. Meu pai nunca teve tempo para conversar comigo. E aí ele vai acreditar mais no professor que deu atenção do que no pai que sempre se preocupou só em trabalhar, em fazer as coisas, em adquirir. A gente não perde na rua, a gente perde em casa. Chegou uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Sabe por que o judeu, eles não conseguem exterminar o povo judeu? Porque o judeu mantém a sua herança, a sua tradição. O judeu, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, as práticas, a conduta é igual. Eles vivem a herança deles. Eles recebem um legado. Vocês viram ontem nós perdemos um dos maiores nomes do Brasil. O Silvio Santos faleceu ontem. Poderoso, cheio de recursos, cheio de tudo. Mas ele tinha princípios judaicos em toda a história dele. A generosidade dele vem, sabe de onde? De um princípio judeu. O judeu, ele não é medido pelo que ele tem, ele é medido pelo que ele doa a riqueza dele. Você quer saber se um judeu é rico? Você não vê quantos bens ele tem. Você mede quanto ele doa, quanto ele oferta, quanto ele investe na vida dos outros. Você quer saber os princípios judaicos? Ontem você viu? O Brasil inteiro esperando o quê? Um velório, uma idolatria, gente batendo palma, cena, televisão. Ele vai lá e diz assim, cerimônia judaica, porque eu sou judeu. Mantém as tradições. Me diz uma coisa, me conta uma história marcante da tua tataravó. Me conta algo aí sobre a tua tataravó. Porque você pode não saber nada da história da tua tataravó. Mas a Bíblia me diz duas coisas. Que uma maldição hereditária dura até 4 gerações. Então mesmo sem saber nada da tua tataravó, uma decisão que ela tenha tomado errado pode estar refletindo na sua vida. Só que ela também diz que uma bênção geracional dura até 1000 gerações. Então, o que você está fazendo? O que você está deixando? Se você não sabe nada da tua tataravó, vamos mudar? Me conta alguma coisa boa da tua bisavó. Um feito dela com Deus. Porque se você não sabe, o que garante que os teus netos, bisnetos vão saber a teu respeito? Olha que frase linda para você escrever. Nós não somos eternos, mas podemos ser inesquecíveis. Ninguém vai viver eternamente, mas podemos deixar um legado inesquecível. Podemos tomar decisões que mudem a história da nossa geração. Família é um projeto de Deus. E a tua família é um projeto que Deus confiou nas tuas mãos. Se os filhos são como flecha na mão do guerreiro, deixa eu te contar uma coisa. A tua esposa também é uma flecha na tua mão, guerreiro. Como é que ela vai chegar em algum lugar se o que ela ouve todo dia da tua boca é que ela não consegue, que ela não... Como é que o teu marido vai chegar em algum lugar se da tua boca, mulher, o que ele escuta é só que ele faz tudo errado, que ele não faz nada certo? Quando você casou, você se tornou uma família. Tem uma flecha na tua mão. Quando você diz, vai, você consegue, você pode, eu acredito em você. O camarada outro dia deu um testemunho. Um dos homens mais ricos do mundo, eu não consegui lembrar agora o nome dele que eu vi. Porque ele não é desses que Jeff Bezos, que aparece.
Ele é um investidor, tem muitas empresas e tal, mas ele foi dar o testemunho, eu achei lindo. Ele quebrou mais de 10 vezes, irmãos. Ele chegou a ir para a rua por falta de dinheiro para pagar um lugar para ficar. E aí perguntaram para ele assim: mas por que você não desistiu? Da onde veio a força para você continuar? Ele disse: toda vez que eu quebrava, eu lembrava do meu pai dizendo: você vai conseguir. Deus vai estar com você. Nós vamos para retiro, a Tânia está aqui, o pastor Heraldo da casa de Siloé. Quantas feridas da infância nós temos que trabalhar para curar? Palavras que foram lançadas para uma criança e que um adulto sofre com aquilo. Uma palavra. E aí eu vou dizer para você que uma palavra pode impulsionar o resto da vida dessa pessoa. E a gente está num casamento que a gente acha que é frustrado, por quê? Porque todas as palavras que eu libero são ruins. Não aguento mais. Por mim eu terminava tudo. Você não faz nada direito. Não sei por que eu fui casar. Não é só os filhos que é como flecha, não. Quem está do teu lado é uma flecha na tua mão também. Eu quero acabar para nós ir embora. Tinha um monte de coisa ainda para pregar, mas eu vou acabar aqui. Fizeram aquele teste, eu contei aqui outro dia desse teste. Pegaram um jogador de basquete, profissional, bom, botaram ele na linha ali do tiro livre. Ele aqui, ó, jogando a bolinha e... vendaram ele, botaram uma venda nos olhos dele e botaram uma galera do lado dele. E aí combinaram, ó, independente dele acertar ou errar, vocês vaiam. Aí o camarada vendado jogou a bola. Todo mundo... Jogou outra, todo mundo vaiou. Tiraram a venda dos olhos dele. Ele agora estava enxergando. Ele era o mesmo homem, na mesma distância, com a mesma bola, com a mesma cesta, mas ele arremessava e não acertava mais nenhuma, porque ele estava abalado com a desaprovação. Pegaram uma menina. A menina não tinha força nem para arremessar até a cesta. Ela arremessou umas 3, não acertou nenhuma. O mais perto que ela chegou foi bater na redinha do lado de baixo. Vendaram ela e combinaram com a galera: independente do que ela fizer, vocês vão aplaudir, vão gritar como se ela tivesse acertado. Aí ela jogou e a galera: uhul, vai lá, Aí depois tiraram a venda dela e ela pegou a bola e... o poder. Agora você imagina, se um estranho aplaudindo tem esse poder, um pai, uma mãe liberando isso sobre um filho. Eu acredito em você. Eu sei a promessa que você tem. Eu sei o potencial que você carrega. Amor, pode ir que vai dar certo. Amor, pode ir porque você é melhor nisso que você faz. A mulher olha para o homem assim: eu estou contigo. Se der certo, nós estamos juntos. Se der errado é porque era uma porta que não era para ser sua, mas vai ter outra aberta. Imagina o poder que você tem de família ser família. Quando eu falei aqui de Saul, que Saul foi ungido rei sem merecimento nenhum. Ele foi buscar a jumenta do pai e voltou como rei. Quando Samuel disse para ele que ele ia ser ungido rei, ele disse assim: não, eu sou da tribo de Benjamim, a minha tribo é a menor de todas, a minha família é a menor da tribo de Benjamim. Não tem como isso acontecer. Mas a partir do momento que ele foi colocado naquele posto, ele esqueceu. No primeiro ano ele foi desaprovado, governou 40 anos, quer dizer, 39 anos sem a presença de Deus. O tempo foi igual. O tempo em que você está fazendo as coisas pode ser prolongado. Você pode ter os teus argumentos, os teus resultados para justificar. Mas não é tudo que você está fazendo que está agradando a Deus. Não é porque Deus está permitindo que Ele está aprovando. O conserto, a hora que quebrar, vai precisar ser grande, porque você está há muito tempo fazendo as coisas erradas. Agora, o pior dessa história é: na monarquia, o rei passa o reinado para o seu filho, para o príncipe. E quando Saul perdeu a graça de Deus, ele perdeu
o poder geracional. Nenhum filho de Saul sentou no trono. Sabia disso? Aí foi levantado Davi. Davi também era improvável, ele foi colocado como rei. E a gente pode falar de todos os feitos de Davi, as conquistas, o homem segundo o coração de Deus. Mas o maior poder que Davi recebeu, Joel, foi uma promessa: a tua geração sentará no trono eternamente. Pastor, isso aconteceu? Eu conheço um homem chamado Jesus, que vive e reina para todo sempre. E na sua descendência vai estar escrito que ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aquilo que foi prometido até hoje nós vemos se cumprindo. A sua geração sentará eternamente no trono. Mas depois de Davi veio Salomão. E sabe por que veio Salomão, filhos? Porque no meio do caminho um abobado chamado Absalão quis roubar a glória do pai. Salomão não era o primogênito, Salomão não era para ser o herdeiro, irmão. Tinham outros irmãos na frente, mas no meio do caminho um dos filhos de Davi, chamado Absalão, quis tirar o pai do trono, quis tirar a glória do pai, quis roubar o reinado do pai. Não se rebele contra os seus pais, porque Absalão foi morto antes do tempo, antes do propósito. Rebeldia contra os pais é morte. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam longos. Se rebele contra os seus pais, o propósito é abortado. Salomão assume, Salomão reina por 40 anos. Saul foi 40 anos, Davi foi 40 anos, Salomão foi 40 anos. Não era um padrão, eles viveram isso. Mas sabe o que aconteceu depois de Salomão? Ninguém mais reinou 40 anos. E sabe por que ninguém mais reinou 40 anos? Porque Salomão transgrediu também. Deus falou para Salomão: não tenha muitas mulheres, não tenha muitos cavalos, não acumule tesouros. Ele fez tudo isso. Quando Salomão morreu, veio uma geração que dividiu o reino. Os próprios filhos de Salomão dividiram o reino. E uma casa dividida não prospera. Você quer uma forma da tua casa não prosperar? Continua dividido. Continua o marido querendo uma coisa e a mulher querendo outra. Continua guerreando contra os teus pais. Você não vai chegar em lugar nenhum. Uma casa dividida não prospera, não progride, não avança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E Jesus disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Não adianta você querer ser um com Deus se você não é um com o teu cônjuge. Não adianta você querer ser um com Deus se você não é um com o teu filho. Como é que você vai ser família com Deus se você não é família com a família que Deus te deu? Como é que você vai querer ser reconhecido como filho se você não honra os teus pais? Como é que você vai querer o respeito dos teus filhos se você não ama os teus filhos? Tem um camarada chamado Rossando Kisley, que ele é um psicólogo, que ele diz assim: amor é um sentimento que só pode ser sentido após a admiração e o respeito. Tem muita gente querendo amor à força, sem conquistar admiração e respeito. Só para te perguntar uma coisa, eu não sei de que geração você é, mas você lembra do teu pai, da tua mãe, fazendo essa bobeira de dizendo: você ama mais o papai ou você ama mais a mamãe? É do papai ou é da mamãe? Irmão, que ama mais papai ou mais mamãe? Você está dividindo o teu filho agora? Sabe por que você está querendo ser mais amado que o outro? Porque você está pensando já na divisão. Porque na hora da briga você quer ter um cúmplice do teu lado. Você quer alguém que te dê razão. Você quer agradar, sabe para quê? Porque a hora que eu tiver brigado com meu marido, meu filho está do meu lado. Eu já falei que meu filho fica comigo, minha filha fica comigo. Família,
unidade, comunhão, cumplicidade. Nós somos um. Não existe ama mais papai ou ama mais mamãe, porque tem que amar igual. Mas amor só vem depois de admiração e respeito, não é imposto. Amor não é algo que eu digo, você é obrigado a me amar. Ninguém é obrigado a porcaria nenhuma. Você é que tem a missão de conquistar o amor. Amor não se compra. Amor não se mede para dizer qual é o tamanho que você ama mais ou ama ele. Amor é sentimento, amor é amor. Existem tipos de amor. O amor eros, que é o amor do relacionamento. O amor que você vai ter com os teus amigos. O amor que você tem com o irmão. O amor que você tem com Deus. Mas não existe medida de amor, porque amor ou você ama ou você não ama. Não tem eu amo pouco ou amo muito. Eu amo ou eu não amo. Então não existe ama mais papai ou ama mais mamãe. O que você está dizendo é, você precisa amar o pai e não amar a mãe. Porque o dia que eu brigar com a mãe, você precisa me escolher e não escolher ela. Aí sabe o que você cria? Você cria dentro da sua casa um filho que é inteligente e que passa a usar isso a favor dele. Quando a mamãe não deixa, eu peço para o papai. E o papai vai deixar, sabe por quê? Porque ele quer o meu amor. Aí quando o papai não deixa, eu peço para a mamãe, porque daí eu jogo um contra o outro. Porque quando eles brigarem, sempre vai ter um do meu lado, porque eles não querem perder o aliado, o cúmplice. Irmão, o que mais acontece hoje é briga de marido e mulher por causa dos filhos. E sabe por que isso acontece? Porque não houve unidade na criação, houve separação desde o bebê. Na palhaçada do ama mais um, ama mais o outro. Ama os dois. E tem mais uma coisa. Se você não aprender a amar a tua mãe, você precisa aprender a amar o casal. Sabe por quê? Porque os filhos vão embora e quem vai ficar é só vocês. Os filhos vão casar e eu tenho uma notícia terrível para você. Você ficou a vida inteira pedindo para saber se ele amava mais você ou mais a outro. No final ele diz assim, não pai, eu amo mais a minha namorada. Fui. É? Não, mamãe, foi bom enquanto durou, mas agora chegou um príncipe do cavalo branco aí na frente, eu amo mais ele, vou embora. Família é um tesouro, é um presente de Deus. E você tem uma para cuidar e para zelar. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que o pai não conquistou, o filho conquistou. Você vai conquistar coisas que os teus antepassados não conquistaram. E os teus filhos vão conquistar coisa para entregar para você porque você não conseguiu conquistar. Isso não é com peso, isso é natural. Os filhos são melhores que os pais. Fica de pé. Vai chegar um dia, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas que eu não vou mais estar aqui como pastor. Eu não sei se Deus vai me levar para outro lugar ou vai me levar para Ele, mas eu tenho uma certeza no meu coração, que quem ficar no meu lugar vai ser melhor que eu, porque os filhos vão ser melhores do que os pais. Os filhos têm a oportunidade de ver tudo que o pai acertou para fazer igual e tudo que o pai errou para fazer diferente. O problema é que às vezes os filhos sem resultado nenhum questionam o que os pais conquistaram. Outro dia eu falei para o meu filho. Meu filho falou do sogro dele assim, ele é muito devagar, porque se fosse eu fazia isso, fazia aquilo. Ele tinha feito uma permuta, um negócio, tinha pego um dinheiro, tinha comprado outro. Não, eu faria diferente. O que tu tem na vida? Eu falei para ele. Não, pai. Não. Então primeiro conquista, para depois questionar o resultado dos outros. Para criticar alguém, você tem que estar fazendo mais do que quem você está criticando. Filhos, critica os seus pais quando você tiver mais do que eles. Enquanto você não tiver, você aconselha.
E conselho, a gente escolhe se segue ou não segue. E se não seguir, fica na tua. Vai chegar o teu tempo de errar também. Vai chegar o teu tempo de ser questionado. Por enquanto, ame. Dê suporte. Dê cobertura. Amém. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Eu creio, Pai, que os nossos filhos vão ir mais alto do que nós. Eu creio, Pai, que nós vamos ter um alinhamento com o céu. E assim como o salmista diz, a nossa geração será poderosa na terra. A nossa geração será poderosa na terra. Nós veremos os feitos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Nós vamos deixar uma herança, nós vamos deixar um legado, um impacto na história da nossa família. Nós vamos construir alicerces fortes. Nós vamos construir, Senhor, moradias seguras. Nós vamos construir casas que são como no céu. Papai, nós não vamos esperar chegar ao Pai. Nós vamos trazer o Pai para se relacionar conosco aqui. Papai, eu profetizo sobre essas famílias o favor de Deus, a cobertura dos céus. Eu profetizo, Senhor, reconciliação para aqueles que estavam brigados, para aqueles que estavam, Senhor, com problemas, aqueles que precisavam pedir perdão, aqueles que precisavam liberar perdão, aqueles que precisavam se declarar em amor. Eu profetizo reconciliação, reaproximação. Eu profetizo uma casa segundo os padrões de Deus. O inferno vai ser envergonhado, o capeta já foi derrotado, e a tua casa é um tesouro, em nome de Jesus.